Pai, nós te agradecemos, louvamos pela tua sabedoria em nós, por aquilo que o Senhor tem colocado no meio do teu povo, por aquilo que o Senhor tem derramado de sabedoria no meio do teu povo, por aquilo que o Senhor tem falado com o teu povo. Pedimos que o Senhor quebre todas as vozes de maldição, e esse tem sido o nosso anseio e desejo durante esses dias, que haja, Senhor, essa quebra de maldição, que haja, Senhor, essa quebra de frequências que ativam a iniquidade, que ativam, meu Pai, a destruição dentro das nossas vidas. Nós pedimos que haja uma paralisação dessa voz e que o Senhor possa nos proteger em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, como nós temos falado ao longo desses dias e muitas pessoas têm passado aqui, deixado uma palavra abençoadora, deixado explicações e deixado derramado, na verdade é derramado o Espírito sobre nós, e isso tem sido muito bom. Desde o primeiro momento, nós temos falado acerca dessa questão das maldições serem uma voz de frequência, ou uma frequência, né, de voz, que ativa ou que encontra o seu lugar, fazendo com que haja um desatar aí de destruição. As bênçãos ativa a vida, a maldição ativa a destruição. Então, quando nós olhamos para a maldição, nós vamos ver que a maldição é essa voz que de geração em geração ela vai percorrer destruindo as pessoas, ou destruindo coisas, ou destruindo... ela passa a destruir. A maldição, então, e a bênção, ela não se trata de algo físico, ela se trata de uma atmosfera que envolve uma pessoa, fazendo com que essa pessoa viva debaixo desse teto. Olha que interessante. Quando nós somos abençoados, há um teto sobre a nossa cabeça, que esse teto é como se fosse um céu debaixo de um outro céu. Vou colocar como bênção. Então, seria um céu debaixo de outro céu. Então, eu não estou debaixo da cobertura desse céu que nós vemos, porém, estou debaixo da cobertura do céu da bênção. Ou seja, não importa como esteja a situação do nosso país ou do nosso planeta, se eu estou debaixo de bênção, não importa. O que acontece é que nós estamos sempre sendo abençoados. Ou seja, existe uma voz de vida dizendo, você frutificará. Ah, mas estamos em tempo de seca. Não importa, porque existe uma voz dentro de mim dizendo, você vai multiplicar, você vai frutificar, você vai dar certo. E quando olhamos essa palavra de bênção, essa frequência de bênção ativando tudo aquilo que está em nós, eu vou ser bendito aonde eu chegar, independente da situação daquele lugar. Então, eu não estou debaixo desse céu, ou dessa atmosfera desse planeta, eu estou debaixo da atmosfera da eternidade, porque eu sou abençoado pelo Eterno, e a bênção dele me prospera. Veja que tudo que Deus criou, ele primeiro lançou, quer dizer, ele depois lançou uma bênção. Seja bendito, seja abençoado, e abençoou Deus. Essa sempre é a palavra para todo começo de ciclo, para todo começo de estação, ou para todo começo de uma história, sempre vem uma bênção. Deus fez os animais, abençoou. Deus fez os seres humanos, abençoou. Depois você vai ver que lá em Gênesis, depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, mais uma vez Deus emite a bênção sobre eles. Nós vamos ver que Jesus ele pega o pão e abençoou. Então, tudo que existe, essa atmosfera de bênção, ele foi abençoado para que haja multiplicação. Não há multiplicação sem primeira palavra de bênção. Então, a bênção ele provém de Deus como autoridade. Depois também existem as bênçãos dadas por pessoas que carregam o espírito de autoridade. Então, a bênção ele sempre vai vir de uma figura de autoridade. A palavra dessa pessoa ela vai ecoar sobre a vida de alguém, trazendo essa frutificação. Por isso, nós precisamos ser abençoados sempre. Precisamos estar debaixo dessa palavra de bênção.
Porém, nós estamos dizendo então das maldições. As maldições também é uma voz que ecoa, ou uma atmosfera que ecoa, porém essa atmosfera ela se torna oposto da bênção. Ou seja, se não importa como esteja ruim um lugar, se há uma palavra de bênção, eu vou gerar vida. Porém, se eu estou debaixo de maldição, não importa quão bom esteja um lugar, que nunca vai acontecer nada na minha vida, porque há um ciclo de destruição, há um ciclo, há uma voz que está dizendo sempre, há um decreto que está dizendo sempre, há uma palavra que está dizendo sempre que não vai frutificar. Então, é como se fosse algo que mirra, algo que destrói, seca tudo aquilo que eu produzo. Eu posso produzir muito, como diz a palavra, e produzirão muito, porém comerão pouco. Você vai ajuntar muito, porém colocar num saco furado. Então, se nós olharmos tanto bênção como maldição, a determinação que faz com que isso vigore seria obediência e desobediência. Por isso a Bíblia diz assim, que a maldição sem causa, ela não repousa, ela não tem validade. Por quê? A maldição sem causa não tem validade? Porque a maldição, ela é uma frequência, como também a bênção. Eu costumo dizer isso, né? Eu estou equilibrando os dois aqui para que você entenda melhor. A maldição sem uma causa, ela não vigora, não tem como, porque lembra, é uma voz. Mas se não há desobediência em mim naquilo que está sendo lançado, então ela não repousa, ela não tem como ser ativada. Porque a maldição só vai ser ativada mediante uma desobediência. A maldição é como o castigo de um pai. Quem nunca disse aí, quem nunca fez isso? Não, se você fizer isso, eu te bato. E aí você, né, quis provar mesmo, se quem já foi criança, todo mundo já foi criança, perdão, sabe o que eu estou dizendo, né? Então o pai fala assim, olha, se você fizer isso, você apanhar. Aí você vai lá testar mesmo, ver se você apanha e de repente você apanha mesmo, né? Ver que o negócio é sério. Mas quando você olha para essa questão maldição, é isso. É essa sentença dada pela desobediência. E por um ponto, irmãos, eu quero que você me compreenda bem, por um ponto, a maldição, ela é a expressão ou a manifestação de um pai de amor. Entenda o que eu vou dizer. Por quê? Porque se não houvesse maldição, estou falando agora vindo da parte de Deus e não da parte dos homens. Se não houvesse maldição, nós não teríamos arrependimento. Porque, infelizmente, nós só nos arrependemos mediante ao sofrimento e a penalização. Às vezes as pessoas ficam, mas a gente não pode penalizar. Querido, o ser humano, ele só aprende através de penalização. Se você for pegar pelo físico mesmo, a gente tem as leis. E toda lei, ela tem uma penalização. Se você ultrapassar o sinal vermelho, é uma multa. Se você fizer isso, perde a carteira. Se você fizer aquilo, você toma essa penalidade. Por quê? Porque o ser humano, ele só atua diante de penalização. Então, a gente tem que sentir. A penalização seria a dor. E se você olhar para a dor em específico, a dor é o maior mecanismo de defesa que temos. Uma pessoa que não sente dor, ela morre praticamente porque ela não tem limites. Se você não sente dor, você colocaria a mão, por exemplo, em um fogão quente ou numa chapa quente, e você perderia a tua mão porque você não sentiu mão, ou você não sentiu dor na mão para você poder atirar a tua mão. Então, a dor, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você tenha esse senso de limites de perigo. Então, eu estou indo, senti uma dor, eu paro. Opa, peraí, isso daqui machuca. Isso daqui pode me matar. A maldição também seria isso. Quando eu entro num ciclo de maldição, eu já então estou ciente que eu estou em um ato de desobediência em alguma área e que eu preciso consertar rapidamente. Você entendeu? Então, a maldição, olhando para esse lado,
Ele seria uma penalização pela desobediência, porém uma demonstração de uma vara de Deus. E Deus só corrige com a vara quem ele ama. Então, se eu estou debaixo de uma maldição, isso já é um sinalizador que tem alguma coisa na minha vida que está em desobediência e eu preciso consertar rapidamente. Então, isso é expressão de um pai que está chamando o filho para o arrependimento. Se não houvesse maldição, querido, nós faríamos o que faríamos e seríamos pessoas sem limites. Imagine você fizer o que você quiser fazer e continuar sendo abençoado. Isso você não tem limite. Então, quando nós entramos num estado de maldição, se eu estou entrando num estado de repetição de maldição, já é um sinal, gente, tem uma área em debilidade em minha vida que eu preciso consertar rapidamente. Ou seja, tem uma área em mim que eu preciso fechar a desobediência. Tem alguma área em mim que eu preciso fechar essa característica de desobediência, porque essa desobediência está entrando, ou seja, abrindo a porta para que essa frequência entre. Então, irmãos, se não há desobediência em ti, não há maldição que vigore contra a tua vida. Porém, se há obediência em ti, as bênçãos vigorarão. Então, tanto bênção como maldição, ele vai depender da obediência e da desobediência. Nós vemos isso daí claramente na vida na vida do povo de Israel, né? Quando Balaão ele foi contratado para amaldiçoar. E toda vez que ele ia lançar maldição, o Senhor revertia em bênção. E aí ele chega para Balaque e diz, olha, não há como amaldiçoar quem Deus abençoou. Então não havia como lançar uma maldição, até que ele ensinou Balaque a perverter o coração dos israelitas. E quando eles perverteram o coração dos israelitas com o sexo pervertido e idólatra, então não era só a sexualidade, eles estavam fazendo culto sexual, né, que era a prática dos moabitas. E quando eles fizeram isso, então houve uma desobediência. Quando eles desobedeceram a ordem, aí a maldição então entrou em vigor. Então, irmãos, mais uma vez eu digo isso. O que é maldição? É a frequência de destruição que opera na vida do desobediente. O que é a bênção? É a frequência de ativação de vida que opera na vida dos obedientes. Então, não adianta você também ter um pai abençoador se você não é obediente. Eu costumo dizer isso, né? Eu falo isso claramente e abertamente sempre. A gente teve, por exemplo, a questão falando sobre a dimensão de prosperidade. E por muitas vezes as pessoas perguntam, apóstolo, mas o que faz, ou como que a gente faz para estar debaixo da paternidade? Simples, né? Ser obediente. Aí as pessoas muitas vezes perguntam, mas e a questão financeira? Eu falo, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para ti. Não importa para quem você, para mim, isso digo eu, não importa para quem você vai entregar, por exemplo, os teus dízimos, desde que você entregue. Porque a Bíblia diz lá em Malaquias, diz o seguinte, roubará, pois, o homem a Deus, tal. No versículo 9, que a gente esquece, a gente só fala do 8, ao 9. Com maldição sois amaldiçoados, todos vocês que me roubam. Então, você está debaixo, por exemplo, da paternidade, e eu estou sempre abençoando. Porém, você está no nível de desobediência. Não importa para mim, para quem você entrega. O importante é que você seja fiel, você seja obediente. Aí você está debaixo de uma desobediência. Estou citando um caso. Você está debaixo da desobediência e eu estou lançando bênção na tua vida. Irmão, não vai, essa bênção que eu estou lançando não afetará a tua vida. Por quê? Porque você está debaixo de uma desobediência. E sobre os desobedientes está uma maldição. É simples. Isso se tem uma área. Vou colocar em várias outras áreas.
Existem diversas áreas que, se eu não estou em obediência, não importa se eu esteja alguém me abençoando, porque já um decreto de Deus, eu posso quebrar um decreto humano. Entenda aqui, querido, eu posso quebrar um decreto humano. Eu, como um pai apostólico, eu posso chegar sobre a vida de uma pessoa que foi amaldiçoada por um pai físico. Eu posso revogar essa maldição, essa voz, dizendo, não, recolhemos essa voz e lançamos uma voz de bênção. É o que muitas vezes nós fazemos como questão de cura da alma. A pessoa vem vem toda ferida. Por quê? Porque desde a infância ouviu o pai dizendo, você não presta, você é isso, você é aquilo, você nunca vai ser ninguém, você vai ser uma prostituta, você vai ser um safado, você vai ser um vagabundo. Né? Então, assim, a gente vê diversas vezes os pais amaldiçoando os filhos. Isso é maldição, querido. Olha, você vai ser isso. Eu estou lançando um decreto. Como pai, eu tenho autoridade. Então a gente vem em momentos de cura e fala assim, olha, estou recolhendo essa voz sobre a tua vida de uma autoridade e estou lançando uma outra voz, porque eu tenho autoridade também, dizendo, não, você não vai ser um vagabundo, você não vai ser uma prostituta, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo, você não vai ser um quebrado, você não vai ser você vai ser bênção, eu te abençoo, te abençoo. Tem poder isso? Tem poder isso. Porém, se é o próprio Deus que está lançando uma maldição, querido, eu não tenho autoridade e nem poder para revogar essa voz de Deus. Eu posso revogar essa voz de homens, porém a voz de Deus eu não tenho como revogar, trazendo uma voz de bênção. Então, a desobediência, ela vai gerar sobre a vida de alguém a maldição vinda da parte de Deus. Se você não obedecer essa parte, você será amaldiçoado. Irmãos, não adianta você querer que outro te abençoe se o próprio Deus te amaldiçoou. Entendeu aqui? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender isso que eu estou dizendo. Ou seja, eu tenho como revogar a voz de homens de maldição. Porém, se você continua em desobediência, aí o que acontece é o próprio Deus te amaldiçoando. E se o próprio Deus te amaldiçoa, irmãos, não tem quem possa te abençoar. Mesmo que eu lance uma palavra de bênção sobre a tua vida, essa bênção não vai entrar cumprindo o propósito que ela foi determinado a cumprir. Por quê? Porque existe agora uma voz da eternidade, do eterno, dizendo, não, essa pessoa não vai frutificar, porque ela está debaixo de uma sentença de maldição. E aí, por isso, nós fazemos o que chamamos de renúncia. Por que nós sempre conduzimos vocês a uma renúncia? A renúncia em si mesmo tem poder? De modo nenhum. Ela em si mesmo não tem poder. Qual é o poder da renúncia? A renúncia é só te conduzindo e te mostrando o caminho do arrependimento de uma desobediência, porque aquela desobediência abriu porta para uma voz de destruição sobre a tua vida. Exemplo, a gente fez a renúncia, vou colocar aqui a renúncia da idolatria. O Senhor já deixou claro, aqueles que prestam cultos a outros deuses, está gravando, aqueles que prestam culto a outros deuses, esses terão que morrer. Então, todas as vezes que eu entro em um estado de idolatria, eu estou gerando uma frequência de morte sobre a minha vida. E não adianta eu pegar agora e querer abençoar uma pessoa que está debaixo de uma palavra de sepultura. Não adianta. Então eu tenho que fazer o quê? Vem cá, meu irmão. Vamos renunciar. O que é isso? Vamos nos arrepender dessa atitude que você fez, gerando agora um temor e uma obediência. Não adianta eu renunciar e continuar fazendo a mesma coisa. Porque a palavra renunciar é desvincular. Então tá bom, você se arrependeu? Me arrependi. Agora nós vamos fazer o quê?
desvincular, essa é a renúncia. Olha, eu me arrependo de ter feito isso, de ter levantado altares da idolatria, de ter feito aquilo, de ter feito aquilo, de ter feito aquilo. Se arrependeu? Me arrependi. Colocou diante de Deus? Coloquei diante de Deus. Agora, se já não há mais desobediência sobre a tua vida, não há mais maldição. Essa voz que está dizendo que os idólatras não permanecerão ou não ficarão diante do Senhor, então essa voz já não encontra em você lugar. Então, querido, não mais há maldição sobre a tua vida. Para mim é tão simples a quebra de maldição. É muito simples, chama arrependimento, porque o arrependimento já te tira do estado de desobediente para um estado de obediente. E sobre o obediente não há maldição, há bênção. É simples. Entender os fatos? Então, quando nós estamos olhando para a quebra de maldição, o que nós estamos caçando é aonde ainda há desobediência em mim. Amém? Aonde há desobediência na minha vida? Aonde ainda está tendo áreas de desobediência? Vamos para um outro exemplo. A Bíblia fala sobre também uma outra dimensão de morte, o adultério. Então a Bíblia diz o seguinte, que aquele que segue a mulher adúltera, esse anda por caminhos de morte. Então, para aqueles que cometeram o adultério, eles estão com os pés, o meu está no máximo aqui, eles estão com os pés fixados no caminho de sepultura. Então, tudo que eles fizerem não vai dar certo, porque existe uma maldição. Então, o que eu tenho que fazer? Me arrepender do ato de adultério, sim, porém, eu tenho que tirar os meus pés do caminho da sepultura, porque foi dito e foi lançado uma maldição. Assim acontece por todas as áreas da nossa vida. Entenda, querido, tudo aquilo que é desobediência em mim vai ter um decreto de maldição. Tudo aquilo que é bênção em mim vai ter um decreto de vida. Abra a tua Bíblia em Deuteronômios, (28), que a gente vai falar das bênçãos e das maldições. E hoje eu quero falar de uma específica. Esses dias que eu ministrei, eu falei sobre a maldição de Nod, que é a pessoa que fica andando em círculo. Isso é por causa da rebelião contra o Senhor. E a maldição de extermínio, que a pessoa é levada ao nível de extermínio em sua vida por causa por causa também de aborrecer o Senhor, ou seja, de pessoas que afrontaram Deus de uma forma tão violenta que esses passam a estar debaixo de uma maldição de extermínio. Amém? Olha o que ele diz aqui. Eu não quero ler todo o texto, mas eu quero que você entenda aonde vigora a bênção e aonde vigora a maldição. Versículo 1. Se atentamente ouvires, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Amém? Aí ele vai falar, bendito será na cidade, no campo, bendito, bendito, bendito. Então a bendição, ou seja, a bênção, né? A bênção, ele vem por causa da obediência. Aí ele continua. E depois? Olha que interessante. Versículo... Perdi o versículo aqui. Versículo 11. O Senhor te dará abundância
de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre o juramento, deu aos teus pais e que prometeu a te dar. Olha o que ele diz: então você vai ter abundância de tudo. Você vai ter abundância na tua casa, abundância nas tuas finanças, abundância na tua fé, abundância, abundância, abundância. Abundância é a dimensão de que vive um obediente. Porém, no versículo 15 em diante, ele diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto. Ou seja, aí vem maldição em cima de maldição. Então eu só quero reforçar isso hoje, meu irmão. A bênção e a maldição são atmosferas que perseguem pessoas. Como assim, apóstolo? Sim, querido, a bênção persegue pessoas. A maldição também persegue pessoas. A vida de um filho obediente, ele é perseguido por vida, abundância e prosperidade. Querido, para quem é obediente, a vida dessa pessoa é repleta de perseguição de coisas boas. Às vezes ele nem está pensando no que fazer, mas aquilo que ele nem pensou frutificou. É tão nítido na vida de uma pessoa que teme ao Senhor, por isso que ele fala, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Salmo 128, feliz será e próspero, tudo que as suas mãos fizerem serão abençoados. Ou seja, ele é perseguido, querido. Ele, mesmo que ele não esteja buscando sucesso, o sucesso persegue ele. Mesmo que ele não esteja buscando crescimento, o crescimento persegue ele. Mesmo que ele não esteja buscando prosperidade, a prosperidade persegue ele. Ou seja, aqueles que são obedientes, todas as coisas boas do reino perseguem ele, correrão atrás dele. Lembra que as bênçãos seguirão, perseguirão, correrão para a vida daqueles que são obedientes. Porém, aos desobedientes, o açoite, a destruição, a calamidade também perseguirá a vida dessas pessoas. Sim, as bênçãos, querido, você não precisa, é o que a gente sempre costuma dizer, não precisa correr atrás de nada. Você sempre vai ser perseguido. A questão é saber quem está correndo atrás de você, se é a bênção ou se é a maldição. É isso que eu falo de viver organicamente. Eu não preciso correr atrás de sucesso. Se eu sou obediente, ele corre atrás de mim. Eu não preciso correr atrás de prosperidade. Se eu sou obediente, ela corre atrás de mim. Não é porque eu sou o tal, não, porque isso é uma ordem. Existe uma palavra que vem e sempre me envolve. Se eu sou obediente, a palavra que me envolve é as palavras de bênção. Se eu sou desobediente, a palavra que me envolve é a destruição. Então, quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós vamos ver a desobediência. Por que entrou a morte? Porque eles desobedeceram. O Senhor disse, não coma. Eles comeram. Então, agora veio toda a consequência daquela palavra. Não coma. Eles comeram. Então, desobedeceu. O que o Senhor está querendo tirar de nós? A desobediência. Irmãos, então, de tudo que você deve fazer, é só obedecer. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi, com a vida de Saul, Saul, entre aspas, teve menos erros do que Davi. Porém, Saul tinha um coração rebelde. Quando ele vai para a guerra e Deus diz, mata todos, aí ele preserva os bons cordeiros e novilhos para poder dar como sacrifício ao Senhor. Mas espera aí, Deus não pediu isso. Então não adianta você querer fazer algo dentro da desobediência.
Irmãos, tudo que você fizer dentro da desobediência, em vez de ser coisa boa, se torna em coisas malignas e destruidoras, não só para ti, em todas as tuas gerações. Não só na tua vida, mas em todas as gerações futuras, correrão essa palavra de destruição. Então, mesmo que seja, eu vejo as pessoas às vezes ficam decepcionados, né? Ai, mas eu tentei fazer uma coisa boa para Deus, era para Deus, querido, não importa o que você tente fazer para Deus, se é debaixo de desobediência, tudo que você faz te gera, na verdade, destruição. Olha para a vida de Caim. Era para oferecer um sacrifício, porém o cara ofereceu um sacrifício de qualquer jeito. E isso trouxe uma maldição tão terrível que amaldiçoou toda a geração dele, por causa daquela oferta. Veja que tudo aquilo na vida de Caim começou por aquela oferta. Uma coisa que ele trouxe de qualquer jeito. Então a obediência, ela gera uma perseguição de vida e abundância. A desobediência gera uma perseguição de morte e destruição. Hoje eu quero parar por aqui, não quero me estender, mas eu quero que você entenda o seguinte. Amanhã eu vou trazer mais uma palavra, amanhã eu vou entrar e vou falar sobre a maldição de Eli. Eu ia falar hoje, mas não vou falar não. Eu quero que vocês entrem hoje num estado de arrependimento. Olhe sobre a vida de vocês pontos que estão sendo destruídos com frequência. Finança, chamado, família, relacionamento, fé, ministério, trabalho. Ou seja, veja pontos que estão repetindo, porque a maldição, ela como que eu posso dizer? Ela é setorizada. Tem maldição que ela é generalizada, que a pessoa inteira não dá certo. Porém, tem maldições que elas são setorizadas, ou seja, pontos da minha vida que não dão certo. Como a gente falou, existe maldição hereditária. A gente veio tratando aqui progressiva também, ela vai aumentando. Eu gosto de falar setorizada até por uma questão de porque há setores na minha vida que pode ser atingido e outros não. Às vezes eu estou bem no ministério, porém eu não estou bem nos meus relacionamentos. Mas eu estou bem no ministério. Mas os meus relacionamentos são sempre perseguidos. Então, peraí. Relacionamento que eu falo, por exemplo, de amizade. Eu estou bem, eu estou bem no econômico, porém o meu ministério está sempre sendo perseguido. Então, assim, eu falo setorizado nesse sentido. Às vezes, eu não estou totalmente metido dentro de uma maldição. Às vezes, é uma área da minha vida que não está funcionando. Então, aquela área da tua vida está sobre uma maldição. E aí, você tem que identificar que ou o que está fazendo com que essa área esteja sobre uma palavra de maldição. Como eu disse, existe uma palavra de maldição geracional, que são as maldições hereditárias. O que é isso? É o processo de um nível de pecado da minha geração, e a Bíblia diz que aquele que comete esse nível de pecado, toda a sua descendência também é afetada. Eu vou colocar, por exemplo, bastardia. Irmãos, muitos não se arrependeram do ato da bastardia. Deixa eu te dizer o que é isso. Gerar filhos fora da aliança do casamento. Ou seja, a pessoa gerou um filho quando estava... mas eu gerei um filho com a minha esposa, apóstolo. Né? Eu só tive essa esposa. Tudo bem, mas você estava debaixo da aliança do casamento? Não, então você estava em fornicação. Então, se você gerou filho fora dessa aliança do casamento ou na fornicação, o teu filho é bastardo. E olha que interessante aqui, a Bíblia diz que o bastardo, ele não permanecerá na congregação do justo, nem a sua 10ª geração. Há uma voz aqui, querido. É uma voz. O que é isso? Sabe aquela pessoa que tem sempre uma luta para permanecer na igreja? Ele não consegue, ele vai para a igreja. Daqui a pouco ele vai, aí ele vai lá e sai. Aí ele está sempre tendo dificuldade em permanecer firme no caminho do Senhor. Pode ser por causa da bastardia.
seja, há um decreto que o Senhor diz que eles não vão ficar, nem a sua 10ª geração. Ou seja, irmão, vai lá saber se o nosso tataravô foram bastardos. Isso vem sobre a nossa vida. Se nós não nos arrependermos por identificação desse pecado, nós vamos ter luta de permanecer nos caminhos do Senhor. Vamos ter luta. Por quê? Porque é uma voz sobre nós que diz: nem a tua 10ª geração permanecerá na congregação dos santos, dos justos. Olha, aí essa pessoa sempre ele está na igreja, mas ele não consegue permanecer em comunhão. Por quê? Pode ser a bastardia. Ele nunca consegue estar junto. Ele nunca consegue andar com os justos. Ele nunca consegue andar com os santos. Essa gera uma maldição, gera uma frequência de orfandade, gera uma frequência de... como que eu posso dizer? Uma frequência de... Oh, meu pai, fugiu a palavra. Uma frequência de inferioridade. Pode ser por causa do isolamento, pode ser por causa da bastardia. Então, como a gente quebra isso? Se arrependendo. Senhor, eu fui gerado dentro da bastardia, eu fui gerado fora da aliança do casamento, e eu quero te pedir perdão por ter sido gerado fora da aliança, porque os meus pais, também, Edilei, pode ser, porque os meus pais, eles geraram, porque os meus pais, eles desobedeceram a tua palavra, e a tua palavra diz isso, 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 a tua palavra diz que não fica... Eu quero, e eu entro agora como filho legítimo, não filho bastardo. Eu sou o filho legítimo, e como filho legítimo eu tomo o meu lugar na tenda da congregação, tomo o meu lugar na Assembleia dos Santos. Eu quebro essa maldição de ter sido bastardo e ter gerado filhos bastardos. Você vai orando, você vai entrando dentro disso, até você sentir esse desprender. Pronto, eu alcancei o nível de arrependimento, e por causa do nível de arrependimento, agora eu entro na quebra da maldição. Eu quebrei essa maldição, porque eu não sou mais desobediente. Eu sou agora obediente. E sobre o obediente não há maldição. É tão simples, irmão. Contra um obediente não tem destruição, porque sobre a vida de um obediente só há bênção. Amém? É simples. São fatores simples que nós precisamos aprender. Amém? Então eu quero que hoje observe áreas da tua vida. Já estamos na 8ª palavra, né? Então 8 aí é começando novos ciclos. Veio bem a calhar hoje. Então olhe aí dentro da tua vida áreas que estão sendo destruídas, que você vê que são repetitivos. Então, peraí, analisa e entra diante do Senhor hoje pedindo perdão. Mas não é só pedir perdão e continuar fazendo, é pedir perdão e deixar de fazer. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, diz a palavra do Senhor. Bem? Vamos orar? Fala assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu entro na obediência do Senhor. Eu declaro que não sou filho desobediente, porém sou filho obediente à tua palavra. E eu quero declarar que todas as maldições sejam quebradas, porque em mim não encontrará repouso, porque em mim não encontrará desobediência. Eu quero que essa voz que foi lançada pelo Senhor seja, Senhor, revogada sobre a minha vida, porque eu me revisto agora do sangue e recebo o perdão de Jesus. E através do sacrifício de Cristo na cruz, eu me identifico com esse sacrifício e recebo a substituição do sacrifício de Cristo na cruz.
e me aproprio não só do perdão, mas da condição de me tornar novamente filho obediente, para que todas as maldições sejam quebradas. Em nome de Jesus. Todas as áreas da minha vida que ainda estão em desobediência, que o Senhor hoje tenha misericórdia de mim e me mostre para que eu possa obedecer a tua palavra, para que essas maldições não encontrem em mim ninho e nem casa, e nem repouso, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por você, porque as maldições que foram lançadas pelos homens, nós temos autoridade de revogar. Porém, as maldições que foram deixadas por Deus, essa não temos condição. Essa é só com um ato de arrependimento e conversão. Amém? O que seria conversão? Converter-se é mudar de trajetória. Como diz o apóstolo Paulo, antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes eu matava, agora eu não mato mais. Eu me converti, eu mudei a minha direção. Bem? Então deixa eu orar contigo. A Ângela perguntou, AP, todas as doenças estão debaixo de uma maldição? Ângela, eu creio que a sua grande maioria sim. Êxodo, capítulo 15, versículo 26 diz assim: E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, todos os males, preste atenção, todas as tragédias, todos os males, normalmente têm a sua origem na desobediência. Então, sobre o desobediente vem a maldição. Amém, queridos? Então, quando nós falamos de quebra de maldição, estamos falando do ato da desobediência. Se eu sou obediente, não há maldição sobre a minha vida, só bênção. Ou seja, eu vou ser perseguido pela bênção, né? Que perseguição maravilhosa, né, querido? Imagina você sendo perseguido, você correndo e a bênção correndo atrás de você, dizendo, peraí, eu tenho que te alcançar. Né? Então, é mais ou menos assim. A gente brinca, porém é uma verdade. Porque se você é obediente, querido, tudo que você está fazendo, mesmo que você não tenha intento de alguma coisa top acontecer, vai acontecer, porque ela tem que te perseguir. É um decreto, como a maldição também. Mas deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, como um pai apostólico, como uma pessoa incumbida nesse chamado, eu agora entro diante do Senhor, pedindo que o Senhor revogue todas as maldições vindas de homens que amaldiçoaram, homens que lançaram decretos de maldição sobre a vida dos teus filhos. Eu quero declarar agora que essas maldições sejam subjugadas pelo Senhor e que entre agora debaixo, Senhor, do teu governo, que cada maldição, cada frequência dessas palavras seja desativada agora. Os teus filhos não serão amaldiçoados, os teus filhos não serão amaldiçoados pelos homens. Eu quero declarar em nome de Jesus que a bênção do Senhor alcance, que toda palavra maligna proclamada por pais, toda palavra maligna proclamada por líderes, toda palavra maligna proclamada por pessoas que estavam revestidas de autoridade, que lançaram palavras malignas de destruição, nós quebramos e sentenciamos agora, trazendo palavras de bênção. Você prosperará, você crescerá, você será abundante, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amém. Aleluia.
É verdade, Divina. Aqui você vai ter que entrar agora diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados que você viu nos teus antepassados. Exemplo, a bebedice, a jogatina, a prostituição, o assassinato, o roubo. Então, entre com arrependimento. Eu fiz isso na minha vida. Eu tinha um ciclo de destruição financeira muito terrível. E, principalmente, olha que interessante, às vezes eu conto algumas coisas, porque muitas pessoas pegam como também algo que se assemelha. Eu tinha um ciclo de endividamento. Meu nome nunca saía do Serasa. Eu era um clientaço do Serasa. E era interessante. Era interessante mesmo. Porque, assim, por mais que eu limpasse o meu nome, às vezes, até mesmo coisas que eu não devia, o meu nome estava lá. Era uma perseguição terrível. Era uma perseguição. Eu entrava no endividamento e do nada, assim, ó, eu estava devendo 5, 6, 7 mil. Eu falava, mas da onde isso? Não sei. Aquilo ia aumentando, virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, que daqui a pouco eu estava com uma dívida. E aí, meu nome no Serasa. Aí eu ia e limpava o meu nome. Limpava o nome. Oh, glória a Deus, meu nome está limpo, consegui pagar a dívida. Daí, dava um mês, eu ia comprar uma coisa, não pode, teu nome está no Serasa. Meu nome no Serasa? Mas eu limpei meu nome. Aí eu ia lá ver um boleto, não sei das quantas, e eu já tinha pago o boleto. Aí eu tinha que ir lá, eu tinha que coisar, e aí 5 dias para tirar. E aí depois que eu pagava, eu ia no cartório, aquela rolo todo. E aí o cartório perdia o boleto. Né? Irmão, era um trem terrível para que eu continuasse no estado de endividamento. E o trem não saía, até que um dia eu entendi isso. E eu comecei a pedir perdão. E aí eu fui vendo pecados dos meus antepassados, pecados financeiros, e aí eu fui pedindo. E aí foi assim, ano após ano eu fui vendo melhoras, até que eu vi que eu já não tenho mais essa dificuldade e o meu nome, eu já parei de ser cliente do Serasa, né? Faz um tempinho já que eu não sou mais esse clientaço deles. Porque aí eu vi que, às vezes, até coisas que atrasam já não vai mais para lá. Ou seja, o meu nome já não vai. Por quê? Porque eu quebrei esse negócio. Aí eu falo, rapaz, tem que acertar isso, eu corro, acerto. Porém, já não tenho mais algumas coisas que eram cíclicas na minha vida. Porque eu quebrei essa voz de repetição. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós terminarmos. Esse caso aqui também que a senhora colocou, eu sempre costumo falar o seguinte: a gente tem que ter cuidado para a gente não entrar em uma maldição por tabela. O que é a maldição por tabela? Qual foi o pecado daquele dono do navio que Jonas entrou? Irmãos, o pecado do cara só foi vender o bilhete para Jonas. Jonas estava sendo perseguido. E ele botou Jonas dentro do barco. Ou seja, por botar o Jonas dentro do barco, ele também foi perseguido. Então, pelo caso que a senhora colocou, tem que ver se a senhora não está entrando em uma maldição por tabela. O que é maldição? Ou seja, alguém que está do teu lado está sobre uma perseguição na área financeira e você está auxiliando também. Ou seja, o teu está indo embora. O teu está indo embora, 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 o teu está indo embora por tabela. Ou seja, você está sendo roubado por tabela. É a mesma coisa, alguém tem a caixa de água furada e você está tentando derramar a tua caixa em cima daquela caixa. Nunca vai funcionar. Então tem que olhar por isso. Verdade não. Não era para nós, mas a gente leu.
Mas eu creio que é isso. Amém? É uma questão aí bem complicada. Porém, entra afirmando paternidade para que os filhos não entrem nesse ciclo, quebre sobre eles a bastardia, né? Junta eles, lança uma palavra para que eles possam crescer, senão eles nunca vão crescer. E se eles não crescem, a senhora também não, porque a senhora vai liberar sobre eles recursos e tudo mais. Então, ore decretando mesmo que abençoe no lugar do pai, né? Lance essa bênção aí para que isso nunca possa vigorar maldição e só bênção. Amém? Queridos, que o Eterno abençoe. Obrigado a todos. Hoje foi bem participativo, foi muito legal. Deus abençoe e que haja potência multiplicadora sobre a vida de vocês, em nome de Jesus.